Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Amém? Tomem o seu assento, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu penso que pertencemos à tradição pentecostal, talvez seja uma dádiva de Deus. Na tradição pentecostal, nós conseguimos construir verdadeiramente a compreensão direta da experiência com Deus. Talvez seja por isso que uma das características que faça parte da construção da identidade pentecostal seja a experiência. E quando nós falamos dessa questão da experiência, nós estamos tendo como centro verdadeiramente a nossa abertura à voz de Deus. Seja em um sentido pessoal, seja na nossa credibilidade de que Deus fala por meio de profecias, de que Deus fala por meio dos seus profetas, mas principalmente que a Escritura é a base para que a gente estabeleça como ponto central para julgarmos verdadeiramente essas profecias, e que a gente tenha também com convicção que a palavra de Deus é a principal profecia que poderia ser revelada a nós. Então, em um equilíbrio direto, nós temos convicção de que Deus continua a falar, mas principalmente que nós damos credibilidade à Escritura, que nós valorizamos e priorizamos a palavra da Escritura. E momentos como esse de participação, de culto, de uma celebração, esse espaço da exposição da palavra de Deus, talvez seja um privilégio porque nós estamos ouvindo aquilo que Deus quer comunicar a nós. Então, uma das belezas da tradição pentecostal está neste equilíbrio da prioridade da voz de Deus, do nosso anseio em ouvir os preceitos, os princípios de Deus. E eu poderia perguntar a todos os irmãos aqui presentes, aqueles que tiveram experiências pessoais com Deus, experiências que Deus falou ao seu coração, seja de maneira direta, dentro do seu quarto com a porta fechada, seja usando alguém, seja trazendo uma mensagem profética através de alguém. E principalmente muitos poderiam aqui relatar da experiência de estar sentado a um banco como esse, e através de um hino, de uma ministração, da exposição da Escritura, a voz de Deus penetrar no coração e trazer uma esperança tão grande. Isso faz parte daquilo que a gente pode definir como parte dos segredos espirituais que a igreja se move. A grande questão é que, seja no contexto da exposição da Escritura ou de uma exposição da voz de Deus em um contexto muito direto através de uma mensagem profética, nós estamos sendo alimentados pela voz de Deus. E a grande questão é que essa voz é uma voz direta. Mas a nossa mente humana não consegue compreender de maneira total aquilo que muitas vezes faz parte do plano de Deus. Nós acabamos de ouvir um testemunho onde a irmã disse
Mas essa perca, talvez no momento da experiência pessoal, não foi compreensível. Mas depois desse processo, quando os projetos de Deus começam a se consolidar, nós começamos a compreender verdadeiramente o que Deus quis fazer na nossa vida através daquela experiência. Eu me lembro que eu comecei a pregar muito novo. Eu sou muito novo. Mas eu tinha de 13 para 14 anos. E como todos, a gente tem aquelas experiências que nos marcam de maneira positiva e algumas de maneira negativa. Quando eu comecei meu ministério, muitas vezes Deus usou pessoas para dizer que Deus me usaria, mas que Deus me usaria de uma forma especial, valorizando o princípio do pensamento da mente. E eu desenvolvendo meu ministério, e graças a Deus eu tive muitas pessoas ao meu caminho que me ajudaram a construir essa identidade da reflexão, essa valorização da palavra, essa prioridade com o estudo teológico. E eu me lembro que quando eu tinha já passado alguns anos, por volta dos meus 16, eu fui convidado para pregar em uma igreja aqui em Goiânia, em um evento de adolescentes. Eu morava no interior, e quando eu terminei de pregar, o líder veio até mim e disse nessas palavras: meu filho, você está perdendo a sua adolescência. Não precisa buscar profundidade para expor o texto. Vai devagar. E eu lembro que aquilo ficou marcado. E por consequência disso, nas outras oportunidades, sempre eu me questionava: mas será que eu preciso pregar? Valorizando mesmo esse princípio da exposição, será que aquilo que me disseram não é uma realidade? E em uma dessas oportunidades eu fui convidado para pregar em uma igreja próxima da minha cidade, que fazia parte de uma fazenda, numa beira da rodovia. E quando eu cheguei lá, eu vi um rapaz que há alguns anos passados, através de uma ministração, no final ele se reconciliou através de uma mensagem que eu preguei. E era um culto de jovens. Naquele momento era um culto de jovens. E eu saí de casa com aquilo no coração. Será que eu preciso mudar a forma de pregar? Talvez as pessoas possam reagir melhor à mensagem. E antes de eu pregar, aquele rapaz recebeu uma oportunidade para cantar. Aquele moço, ele era conhecido na cidade como uma das pessoas, talvez com um futuro traçado de morte iminente, pelas loucuras, pela direção perigosa ao se embriagar, ao se entorpecer de drogas, mas Deus libertou aquele homem, Deus transformou aquele homem. E no momento antes de eu pregar, sentado no púlpito, aqueles pensamentos no meu coração, mas no momento antes de eu pregar, ele recebeu a oportunidade para cantar. Aí ele falou as seguintes palavras: meus irmãos, hoje nós estamos em culto de jovens. Nós estamos nesse culto de jovens e eu queria testemunhar aos irmãos que foi através da vida de um jovem, ele apontou para mim, que aproximadamente 2 anos atrás, ele usou uma expressão muito direta, que parece que foi um tapa na minha cara, sabe? Quando Deus quer te colocar no trilho, no caminho certo. Ele disse: através da vida desse jovem, Deus acendeu no meu coração um desejo e um anseio pelas verdades das Escrituras. Até o momento que eu entrei no culto, eu me questionava: será que eu preciso continuar pregando dessa forma? E veja que mesmo a experiência passada de ouvir os relatos passados, de profecias que disseram que Deus me usaria através de uma certa forma direta, eu ainda me coloquei
coloquei a questionar. A grande questão é que essas experiências com Deus são segredos. E por que de toda essa narrativa? Porque a experiência de Atos 2 parte do mesmo princípio. No capítulo 1, Cristo havia instruído os seus discípulos de que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E que aquele revestimento de poder daria autoridade a eles para que eles pregassem Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Mas veja que a revelação que é testemunhada não é uma revelação que descreve com total objetividade o que o impacto do Espírito, do revestimento de poder causaria. Veja que no testemunho e no relato de Cristo acerca do revestimento de poder daquela experiência, não foi mencionado que através daquilo a igreja seria formada, que a cristandade teria sua origem. Porque as experiências que nós temos com Deus são experiências que nos mostram sim o elemento central. O que é isso? Nós temos uma palavra, nós caminhamos confiantes, mas nós sabemos que nós não saberemos o impacto que aquilo que Deus trará para a nossa vida gerará no nosso contexto. Isaías escreveu no capítulo 55: os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor são maiores e são muito superiores ao pensamento humano. Nós não temos essa capacidade de compreender por completo o impacto de que Deus faz através das promessas que Ele estabelece para as nossas vidas. Então a experiência pentecostal nos coloca nesse ponto de quê? De sabermos que diariamente nós colhemos segredos espirituais na grandeza da ação de Deus. Porque nós não temos, a nossa mente humana limitada não tem o poder da compreensão, de saber por completo os planos de Deus para as nossas vidas. E a grande questão é que na nossa reação à voz de Deus, nós precisamos estar sempre com o nosso coração firmado em um princípio, de que muitas vezes os caminhos que percorreremos serão caminhos de dor. Que muitas vezes os caminhos que fomos inseridos nos colocará em momentos de questionamento, a perguntar a Deus por quê. Mas tem uma coisa que alegra o meu coração, é que nesse caminho onde as experiências são dolorosas, que nesse caminho onde as marcas talvez nos despedaçam, nos jogam ao chão, nós estamos caminhando para a revelação dos segredos espirituais de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. E nós temos uma temática para trabalhar para o culto de hoje, que é acerca dos símbolos do Espírito, utilizado na Escritura. E aos irmãos que provavelmente receberam o PDF lá no grupo da igreja, puderam observar uma série de menção de símbolos que representam a ação do Espírito. Nós não temos espaço para falar sobre todos, mas eu quero falar com vocês especificamente sobre o símbolo que vem para demonstrar o início da cristandade, que é o vento, que é utilizado por Lucas para representar o impacto da ação do Espírito. Veja que Atos 2, versículos 1 e 2, Lucas diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som. Veja que ele diz, como que de um vento. Ele não está dizendo que aquela experiência de maneira direta foi um vento vindo sobre, não. É uma linguagem que Lucas emprega para trazer a realidade, de demonstrar o impacto daquela experiência. Ou seja, faltavam palavras humanas para descrever o impacto
da ação do Espírito. Faltavam recursos linguísticos para definir aquela experiência. Porque a experiência do Espírito, meus irmãos, é impossível de ser definida. Nós não temos capacidade de definir. Nós não temos, dentro da limitação da nossa mente, o poder de compreender a ação, a forma como se desenvolve a ação trinitária da Trindade, do Pai, do Filho, do Espírito. Nossa mente é limpa. Mas nós temos uma certeza, que todos os impactos que sejam referentes ao impacto e o poder de Deus sobre a vida humana, é que todo esse impacto gera uma nova história. Que todo esse impacto nos leva a uma nova experiência. Que toda essa ação nos leva a uma nova experiência. Que todo nosso exercício de fé em Deus, no sacrifício do Filho, nossa crença e desejo pela presença do Espírito, gera impactos na nossa vida. E então Lucas utiliza essa expressão dentro daquilo que era possibilitado pela razão humana para começar a definir aquela experiência. E ele diz: foi como que um som invadiu o ambiente e um vento, de uma certa forma, de um modelo como de um vento, invade o espaço. Quando nós procuramos buscar a gênese, ou o princípio da imagem do Espírito na Escritura, nós vamos observar que é mencionado lá no livro de Gênesis, que nos diz que o Espírito pairava sobre as águas. Aleluia. Glória a Deus. Então, a Escritura, ao longo da sua formação e dos seus escritores, ao serem trabalhadas essa perspectiva da ação, do florescimento do Espírito, da ação do Espírito de Deus, é utilizado muitos nomes para definir: Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito do Senhor. E o que nos faz caminhar ainda mais para a profundidade desse conhecimento, de sabermos a importância de talvez buscarmos compreender esses detalhes, é porque esses detalhes comunicam coisas significativas. Nós, como povo de Deus, que temos o nosso coração desejosos por nos desenvolver na vida cristã, e sabemos que a Escritura é a fonte de todo o nosso caminhar, nós precisamos ter em mente que todas as expressões e detalhes da Escritura comunicam coisas significativas. Comunicam coisas significativas. Então, nesse primeiro relato da menção do Espírito lá em Gênesis, é utilizada uma palavra hebraica, ruá. E essa expressão a gente encontra ela na Escritura aproximadamente 378 vezes no Antigo Testamento. Mas, quando nós nos propomos a pesquisar sobre a questão da gramática, da formação dos termos em hebraico, nós precisamos compreender que por detrás de uma palavra, muitos significados são comunicados. E dentre tantas questões que esse termo ruá pode trazer, um deles é vento, sopro. E isso traz um impacto muito grande, porque se eu jogasse folhas no chão e de repente todas as janelas abertas no templo e um forte vento entrasse, o que aconteceria? As folhas permaneceriam no chão? Certamente.
Então, o poder do Espírito, quando é utilizado esse símbolo do vento, demonstra que quando o Espírito se manifesta, ele se manifesta colocando coisas em movimento. E talvez esse símbolo que Lucas usa para construir a sua narrativa em Atos vem dizer que quando todos os irmãos estavam reunidos, um som como de um vento rompe o ambiente, seja para descrever justamente, para que a gente compreenda que a partir daquele momento, aqueles que experimentam aquela experiência jamais poderiam ser definidos como pessoas estagnadas. Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é interessante. Interessante porque nós estamos falando aqui de uma construção da manifestação da Trindade, da composição direta da Trindade. O que é isso? Pai, Filho e Espírito. O Filho foi contemplado de maneira corpórea, de forma humana. Quando o Espírito entra no mundo, de maneira diferente agora, é compreendido através de uma menção de que havia-se uma manifestação semelhante à de um vento impetuoso. Isso é interessante. Isso é interessante porque Deus entra no mundo, na pessoa da humanidade de Cristo, em forma corpórea e humana. Mas quando nós começamos a compreender a mensagem acerca do Espírito, para compreendermos o poder e a ação do Espírito na história, da maneira pela qual ele ia agir, da maneira pela qual ele faria morada dentro de você, da maneira pela qual Jesus disse que ele seria o Consolador para os tempos de provação, que seria a presença que estaria reinando dentro de você, é utilizado o símbolo do vento. O que é isso? Nós não temos controle do vento. Nós não conseguimos pegar o vento e colocar dentro de uma caixinha. Existem alguns irmãos que tentam definir até onde a ação do Espírito se manifesta, enquanto a Escritura nos dá base para dizer que os dons espirituais são uma realidade. Enquanto a Escritura nos dá base para dizer que Deus continua falando, que Deus usa pessoas, alguns tentam aprisionar a sua própria definição do Espírito em uma caixa, mas querido, a mente humana, a força humana, não tem poder para estabelecer a dimensão da ação do Espírito. O Espírito vai, o vento sopra onde quer. Os efeitos são consequência dessa ação. E o mais belo é que esse símbolo do vento é utilizado para representar diretamente a manifestação da teofania de Deus. O que é isso? Deus se manifestando. Meu irmão, tu já pensou você querer colocar limites em Deus até onde Ele faz? Você já pensou na sua pequenez? Você estabeleceu os limites dos efeitos e da ação do Espírito? Quem sou eu para definir a forma como Deus deve agir? Quem sou eu para dizer que conheço e tenho dentro da minha pequenez alguma projeção do impacto do que o Espírito pode fazer? É justamente no
nós temos diariamente o conhecimento da revelação dos segredos espirituais que são consequências da ação do Espírito. Oh Deus poderoso, aleluia. Nós não sabemos o que Ele faz ou o que Ele poderá fazer. Nós podemos, na nossa mente limitada, olhar para o nosso hoje e queremos definir na nossa pequenez de fé a nossa história. Mas meu coração é aquecido pela verdade da Escritura, de saber que na experiência diária com o Espírito de Deus, se movendo sobre a igreja, diariamente segredos espirituais são nos comunicados. O Espírito que se manifesta em Atos 2, é a manifestação que origina a comunidade cristã, a cristandade, o início da igreja. Meus irmãos, Jesus não tinha comunicado aos discípulos que através daquela ação um pacto comunitário se originaria. Havia se feito uma promessa da manifestação do Espírito. E um autor chamado Peter Williams, em um livro escrito e publicado pela Mundo Cristão, chamado A Descida da Culpa, ele coloca que dentro da formação da igreja, 2 segredos espirituais são revelados. 2 segredos espirituais são revelados. O primeiro segredo é revelado em Cristo. Do que Deus faria para a humanidade. E o segundo segredo espiritual foi revelado na manifestação do Espírito. De trazer originalmente, ou de manifestar a origem da cristandade, da igreja, da comunidade. Então veja que em 2 dimensões a experiência é manifestada. E Peter Williams continua dizendo que essa figura da manifestação do Espírito lá em Atos 2, simbolicamente, dentro da linguagem de Lucas, representada também como um som de um vento, ela é uma figura da eternidade em ação. E ele diz que aquilo ali é totalmente um amor teológico. Aí isso me faz pensar algumas coisas. Nós sabemos que se nós olharmos para a origem do pentecostalismo, verdadeiramente tiveram resquícios dentro daqueles que foram percussores do movimento, de trazer algumas vertentes de minimizar a reflexão, a intelectualidade. Mas que isso ao longo do tempo, e graças a Deus por isso, tem sido transformado. Até porque a cada tempo se manifesta consequentemente um efeito da mente daquelas pessoas que estão naquele tempo. Mas o grande ponto é que o pentecostalismo, por muitos, já foi definido como uma comunidade que prioriza a experiência acima da Escritura. Muitos críticos se levantaram para dizer isso. E essa semana eu li algo muito interessante de um autor chamado Rick Dennis, onde ele disse que todas essas críticas foram importantes para a mudança do movimento pentecostal, mas que agora nós precisamos observar que muitas dessas críticas se originaram há mais de 40 anos atrás. Então, se for para ter críticas, nós precisamos de críticas atualizadas. E a grande questão é que nesse discurso de que o pentecostalismo é uma comunidade que não prioriza a vida da mente, é uma total mentira.
É uma total mentira. Em um livro chamado O Poder do Espírito, pai e filho William e Robert Menzies escrevem e afirmam que a história nos mostra que se os movimentos não tivessem uma forte base teológica, eles se dissipariam e não teriam crescimento. A história mostra que se os movimentos não tivessem base e rigor teológico, se dissipariam, ou seja, os resquícios e consequências de que muitos fizeram que o movimento pentecostal fosse conhecido como uma comunidade que não prioriza a vida da mente. Se isso fosse uma verdade, a comunidade pentecostal não teria o legado que tem hoje. E isso vem para nos mostrar que o que nós pensamos e o que nós defendemos é que a experiência que nós temos, tudo parte do princípio de uma interpretação bíblica fiel ao texto. Meus irmãos, se nós buscássemos agora em relato de números, sabemos quais são os maiores movimentos, eu garanto para você, o movimento pentecostal está entre os 3 maiores movimentos existentes no mundo. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém coloca limites nisso. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém coloca Em limites nome de nisso. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém coloca limite no crescimento da igreja. Quando a Aleluia. igreja se move nos fundamentos do Espírito. Aleluia. Irmãos, é impossível pensarmos em igreja. É impossível pensarmos em igreja e não pensarmos juntos na ação do Espírito. A igreja só está onde está. A igreja só avançou pelo avanço que teve por causa da ação do Espírito. Glória a Deus. A história da igreja é uma história de relatos da operação do Espírito do Senhor, do Espírito Santo. A igreja se origina no Pentecostes. Aquilo que é visível, interpretado pela mente humana, nós temos a compreensão de que se origina dentro dessa realidade do Pentecostes, mas o Pentecostes é uma realidade que já estava concretizada no céu. Então, na formação da igreja há esse princípio de que o Espírito se move, que a igreja caminha nessa verdade. Então, para os discípulos, quais verdades espirituais são reveladas? Do impacto, da ação. E aqui o comissionamento para uma missão. Então, os discípulos estão reunidos em um local, sob uma palavra. Qual palavra? A palavra de Cristo. Permanecei-vos em Jerusalém. Estavam em secreto, buscando o Espírito. Estavam em secreto, desejosos pelo Espírito. Pensavam que aquilo era um segredo que talvez seria manifestado somente para eles. Mas de repente, um som como de um vento invade o céu. E ali são revestidos pelo poder do Espírito. E o versículo 5 nos diz, no capítulo 2, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Então veja que a ação do Espírito ali não se limita simplesmente aos discípulos que estão no cenáculo. Mas o versículo 5 nos mostra que quando o Espírito age, outras pessoas têm conhecimento do Espírito. Aí eu gosto do que o Peter Williams vai dizer. Olha o que ele diz.
antes que qualquer uma das missões oficiais começasse, ou as milhares de dispersões de cidadãos que naquele dia captaram algo, visão, ouviram algo da doutrina, se submetesse ao princípio do trabalho dos apóstolos, o Espírito serviu dos seus próprios meios. Para quê? Para se tornar conhecido em outros ou a outros povos que não pertenciam ou não estavam no cenáculo quando o Espírito se manifestou. Sabe o que o Petro está dizendo aqui? É que a igreja, de uma maneira direta, nesse princípio do revestimento de poder da ação do Espírito, teve a origem totalmente em Deus e no seu poder. Para quê? Para demonstrar que o homem não tem poder de definir as extremidades e os caminhos da igreja. O Espírito foi um agente. Então, toda essa imagem simbólica vem para nos comunicar que a igreja se move firmada nesse fundamento do Espírito. E o episódio de Pentecostes vem para nos mostrar que no revestimento de poder, para que a igreja se mova, há o princípio da instrução. Porque Jesus disse: vocês serão revestidos de poder. E aí, vocês serão comissionados para serem missionários. Vocês vão pregar. Porque a mensagem que vocês testemunharem, pelo impacto do poder do Espírito na vida de vocês, pela pregação, pelo testemunho, as mentes serão impactadas, corações serão quebrantados, e pessoas reconhecerão que somente há um Salvador, Cristo Jesus. Quem é o Espírito? O Espírito é aquele que traz diariamente experiências que nunca imaginamos. Quem é o Espírito? O Espírito é aquele que sela a igreja. Paulo escreveu lá em Efésios 1. E a igreja está selada pelo Espírito Santo da promessa. Aleluia, Senhor. A igreja revestida continua se movendo, porque o vento do Espírito não há homem que possa impedir. Querido irmão, não existe pessoa que possa impedir a ação do Espírito na sua vida. Se você se manter em obediência aos princípios de Deus, da sua palavra, a todos os momentos onde você for direcionado, que mesmo que sejamos lançados em prisões, que mesmo que sejamos lançados em momentos de dor, aonde a nossa mente queira desistir, que no nosso coração a mensagem de Atos 2 ecoe, que os segredos espirituais estão sendo revelados na nossa experiência com Jesus. Você crê nessa palavra? Deus abençoe. Obrigado. Aleluia. Quem recebe essa palavra nessa noite? Amém. Em nome de Jesus.